Olá, estamos em mais uma gravação aqui do Entre Amigos. Meu nome é Lucas Kino, eu sou jornalista do E-Commerce Brasil e o nosso tema de hoje é marcas premium. A gente vai falar sobre a presença delas no mercado digital e como você pode manter essa marca forte trabalhando tanto os canais digitais quanto os canais físicos. E para falar sobre esse assunto bem interessante e que a gente ainda tem pouco conteúdo até no mercado brasileiro, eu recebo aqui a Vânia Costa e a Jamile Árabe. Elas vão se apresentar, mas muito obrigado pela presença de vocês. Bom, só me apresentando, eu sou a Vânia Costa, sou Head Comercial na Social Digital Commerce, que é um dos maiores players de full commerce aqui do Brasil. E eu sou a Jamile Árabe, hoje lidero aí toda a operação de D2C da Pernod Ricard. Para quem não sabe, a Pernod Ricard é quem fabrica Royal Salute, Chivas, Ballantines, porque quando fala Pernod Ricard, normalmente as pessoas, nossa, quem é Pernod Ricard? Mas acho que fica mais fácil quando a gente fala das marcas. Tem que dar mais nome, né? Tem que dar mais nome. Mais conceito. Eu tenho, assim, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu tenho alguns dados aqui que exemplificam o tamanho do mercado de marcas premium aqui no Brasil. Segundo a Kantar, mesmo com o aumento dos preços, a gente teve um aumento dos preços de 11,3% no terceiro trimestre de 2024. Tem essa questão da inflação, enfim, que vem desde o ano passado. Mas mesmo com o aumento dos preços, o consumo de marcas premium é uma das... ainda continua crescendo. E isso entre classes A e B. E classes D e E também não consomem exatamente marcas premium, mas elas não deixam de comprar produtos com um ticket mais alto, mesmo que que esses produtos estejam ficando mais caros. Isso, assim, por si só, por mais que seja um dado meio parecido solto, mas exemplifica como as pessoas querem consumir bons produtos e produtos como vocês tratam produtos premium. Agora entrando mais na sua seara, na seara da Pernod Ricard, hoje, assim, a primeira pergunta para Jamile. Hoje, no mercado de marcas premium, Jamile, você acredita que dá para traduzir essas sensações, essa sensação de exclusividade no e-commerce? Porque eu acredito que essa questão de exclusividade é uma coisa muito atrelada ao físico, né? Até alguém ali te acompanhando na compra e tudo. Mas dá para trazer essa experiência pro digital? Sim, e acho que até voltando um pouquinho, né, como você falou dessa questão do consumo, né, que ele aumentou apesar de aumento de preço, a gente vê muito o quanto, primeiro, uma questão de consumo consciente, né, então hoje, num geral, a gente vê que as pessoas, elas buscam um consumo consciente e, consequentemente, o consumo passa a ser um ritual. Não é beber por beber, né? Eu tenho esse ritual, enfim, com os amigos, ou um momento que eu tô ali relaxando, né? E aí, por isso, a gente vê esse crescimento e quando a gente fala de bebidas ultra premium. E aí, quando a gente fala, né, de trazer essa experiência do físico pro digital, primeiro a gente está muito perto do cliente, né? Então, dentro da Pernod, hoje a gente tem aí um e-commerce exclusivo, né, que ele chama Le Cirque. Ele tem em vários países e aqui no Brasil também. E ele é uma comunidade exclusiva, né? Então, é um e-commerce fechado, né? Você tem que se logar, você tem que ser convidado para entrar, né, nesse e-commerce, e até a gente nem chama de D2C, a gente chama de D2VIP, né, que é realmente uma experiência diferenciada. E ali você tem toda uma curadoria, então isso já traz uma experiência de você entender, nossa, aqui eu tenho uma curadoria, a forma como a gente desenvolve uma PDP, um banner, como eu vou comunicar, né? E naturalmente a gente também precisa fazer experiências físicas, né? Não tem jeito. Então, é a proximidade do cliente que traz ele para o digital, né? E essa proximidade eu trago através de concierge, eu trago através de experiências exclusivas, produtos raros. Então, eu tenho produtos que eu só comercializo em Le Cirque, né? Você não vai encontrar em nenhum outro canal, enfim, se encontrar, gente, cuidado que é de procedência duvidosa. Então, é essa experiência, entendendo o cliente, que eu trago, sim, essa sensação para dentro do digital. Então, essa experiência que ele tem fora, ele tem que ter dentro também.
do canal ali como um todo. E falando em canal, como você citou, tem a questão do concierge, que é um serviço ali pro varejo físico, e pro digital. O que vocês trabalham de estratégia para ter essa experiência exclusiva e conseguir manter o mesmo serviço que ele tem no físico, que ele vai ter lá na loja, com o concierge acompanhando ele, e com quais ferramentas. E falando em ferramentas também, a Vânia também pode falar bastante também sobre isso, que é expertise da Social, mas quem quiser começar respondendo sobre, mas falar um pouco dessas estratégias digitais, porque às vezes a gente acha que tratar, é só aplicar isso, aplicar aquilo, mas aplica essa ferramenta aqui, mas falando em marcas premium, principalmente, não é tão fácil assim, né? Tem que ter uma personalização muito maior. Sim. Acho que falando do concierge, né? Aí vou dar o ensejo aí para Van. Hoje o nosso concierge, né? Ele faz parte da operação junto com a Social, né? Ele é um sommelier e ele fica ali, ele é a Pernod, né? Dentro do canal digital ali, né? Então ele é essa pessoa que ele vai cuidar tanto do cliente quando a gente fala de entrega, de prazos, como é que eu faço para chegar na data que eu preciso do meu evento, até a pessoa entrar em contato e falar, olha, eu tenho um jantar e eu preciso saber com o que eu harmonizo, né? Então ele tem todo esse conhecimento e a gente desenvolve isso junto com a Social. Eu acho que assim, o principal é a gente ter sempre uma preocupação, né? Porque assim, apesar de sermos operadores, a gente operacionaliza toda a estratégia que a Pernod traz pra gente, mas a gente pensa muito em ser um parceiro estratégico, no sentido de trazer esse profissional para justamente unir o que a gente chama hoje de digital, né? Trazer o digital junto com o físico. Então, assim, tendo essa pessoa acompanhando a jornada, então pode tanto estar acompanhando desde o início da jornada de compra do cliente até a entrega, como também está desenvolvendo essa relação mais próxima, de poder estar identificando situações onde a Pernod possa fazer parte de situações que são importantes para o cliente. Então, vamos imaginar que ele, de repente, vai casar a filha dele e ele precisa de uma indicação de champanhe, enfim, ou outras situações de consumo. Então, a gente tem essa preocupação no dia a dia de trazer esse profissional para amparar aí as estratégias digitais do Le Cirque. Acho que um outro ponto também aí de ferramenta são as experiências que a gente faz, né? As degustações. Então, elas acontecem de forma física, né? Onde a gente tem uma base, que a gente faz toda uma curadoria para entender, primeiro, quem já é cliente e se faz sentido ele estar naquele evento, e quem não é, alguém, né, a pessoa que a gente visualiza como um potencial, né, cliente aí de Le Cirque. E ali ele faz degustação, né, então a gente faz experiências de harmonização de pratos em restaurantes exclusivos, com os nossos produtos, né, os nossos embaixadores. Então a gente tem embaixadoras das nossas marcas, né, que participam, né, onde o concierge também ele começa a fazer essa relação. E eu gosto até de trazer o exemplo, quando a gente fala, né, que você tem uma loja, né, preferida, que você vai lá e compra, principalmente quando a gente fala, né, de um público de alta renda, que compra em boutiques ou em lojas de grife, por que ele sempre vai na mesma loja? Porque ele tem um vendedor que entende já o que ele gosta, já sabe qual que é o tamanho, chegou uma novidade, ele já avisa, separa. Se a gente não fizer esta experiência para o nosso cliente, ele não consegue entender essa exclusividade do digital, né? Então, a gente precisa estar muito próximo, o cliente tendo essa experiência com o produto e entendendo o quanto a Pernod pode fazer parte da vida dele no geral. Então, a gente tem muitos momentos de consumo. Então, a gente tem um momento de casamento, a gente tem momentos de eventos corporativos, a gente tem, por exemplo, existem muitas pessoas que compram garrafas de uísque, né? Então, nasceu um neto, nasceu um filho, e guardam, né? Então, uma garrafa de 21 anos vai abrir quando, né, a criança, né, já
adulta, né, fizer 21 anos para realmente ter ali aquele momento, puxa, olha, é um ritual, né? E uma terceira ferramenta é o Omnichannel, né? Então, a gente precisa fazer esse digital. A gente teve aí recentemente, em dezembro, né, do ano passado, uma pop-up store no Cidade Jardim, com os nossos produtos, né, Ultra Premium. E, assim, a venda foi excelente, né? As pessoas ficaram, assim, muito encantadas, porque a gente não tem uma loja física da Pernod, né? Hoje, para comprar na Pernod, você compra só através dos canais digitais, né? A gente tem os produtos no varejo, mercado, enfim, adegas, mas você ter aquele momento ali de entender, o embaixador tá ali, explicar, poder degustar, poder levar, né? E dali você já naturalmente incentiva a compra no nosso canal, Online. né? No online, com condições especiais, com produtos raros, né? Então, acho que fechando, né? É o concierge, essa exclusividade ali, né? De eventos, e o Omnichannel que faz a gente realmente ter toda essa experiência de bebidas premium no digital. Nesse conceito de loja pop-up, eu penso muito, lembro muito da Shein, que tem esse hábito de, há uns 2 anos, desde que... Eles estão lá no Brasil, acho que há um pouco mais de tempo, não lembro agora o ano exatamente, mas eles começaram, depois de um tempo já aqui no Brasil, consolidando o mercado digital, eles começaram a criar essas lojas pop-ups. E a loja fica 4 dias aberta, não sei quanto tempo ficou a da Pernod, ficam 4 dias abertas e, assim, todas as lojas, pelo menos tudo que a gente noticiou, não tiveram menos de 10 mil visitantes. Em qualquer lugar. Eles colocaram em Salvador, foi mais recentemente. Eles colocaram em São Paulo, colocaram no Rio de Janeiro, colocaram em Recife. Então, e são mercados, né, assim, Sudeste, Nordeste. Então, eles estão, mostram um pouco essa estratégia de capilaridade. E além dessa questão de desejo, de você gerar um desejo, de você mostrar a sua marca para as pessoas em outros locais sem ser no ambiente digital, o que mais tem de ganho com essas lojas pop-up? E como que é também a operação dessa loja? É uma coisa muito diferente, porque é uma loja física de uma pop-up, né, temporária, de uma empresa que trabalha no mercado digital. Então, deve ter muita diferença na operação, né? Sim, acho que sobre a operação, de novo, né, quem nos apoia é o nosso parceiro, né, a Social. Aí a Van pode comentar um pouco sobre a operação, né, todo o por trás ali. Nessa estratégia da gente ser um parceiro não só operacional, mas também trabalhar, ajudar, suportar a estratégia da marca, a gente tem esse braço lá dentro de retail. Então, por exemplo, essa pop-up que a Pernod montou agora em dezembro de 24, acho que ficaram 20 dias, bem que antecederam aí o Natal. Então, assim, num local onde você tinha ali o target que você gostaria de atingir. E aí, assim, claro que a operacionalização é importante, porque a gente fez ali toda a parte logística, a gente trabalhou ali com recursos ali que a gente contratou de acordo com a persona da marca, enfim. Mas eu acho que o principal, o rico disso, para você integrar os dois mundos, é a captação principalmente desses leads. Porque depois a gente vai nutrir uma relação com essas pessoas, né, que compraram ali, que fizeram a experimentação dos produtos, pessoas que talvez ainda não eram membros desse clube fechado e a gente enxergou um potencial, enfim, então foi nisso que a gente deu esse suporte aí, né? Foi uma experiência muito bacana e que trouxe um resultado muito positivo. E poder ver o produto, né, ao vivo ali, num shopping, como a Van colocou, que a gente sabe que é né, um padrão de alta renda, e numa época de final de ano, né? Então, você já passar, puxa, vou comprar. E a gente teve vários casos, né? De pessoas, nossa, meu pai adora essa marca, então já, né, pega, leva para casa. E aí, outros produtos, né? A gente fez a curadoria, entendeu o que fazia sentido ter de portfólio ali, não dá para levar tudo. E você já começa estabelecendo essa relação próxima, né? Porque você vai bater um papo, você vai perguntar, as pessoas já, eu tenho um jantar, eu tenho, né, meu Natal, o que vocês indicam, né? Então, você capta e já fica próximo do cliente, né? E aí você traz ele pro digital. E agora, voltando, né, pro digital, aí na opinião de vocês como profissionais do mercado, né? Você como coordenadora de e-commerce
você como head de uma empresa, head comercial, né? E head comercial de uma empresa que trabalha com e-commerce, com full commerce no caso. De que forma que personalização e dados se misturam, né? Mas são coisas diferentes. De que forma que personalização e dados ajudam na criação dessas jornadas digitais? Como que as empresas trabalham isso? Assim, levando em consideração o que vocês sabem, mas acho que para o mercado, o que que vocês veem dessas duas questões? Na minha opinião, uma coisa ela não vira sem a outra, né? Hoje, toda tomada de decisão, toda estratégia, quando a gente fala comercial, estratégia de CRM, ela tem que ser baseada em dados, né? A gente tem que ser muito assertivo. Quando a gente fala de um mercado premium, né, ultra premium, são clientes que não querem receber e-mail de CRM toda hora, não querem ficar recebendo WhatsApp, ligação. Então, se você não entende, através dos dados, do seu CRM, da sua base de clientes, quem são esses clientes, o que eles gostam, o momento de consumo, o que que eles querem, e até pensando, por exemplo, datas que sejam importantes para eles, você não consegue atingir, porque senão para ele vira, né, uma encheção ali e ele não vai abrir. E aí, com isso, a gente começa a ser assertivo, né? Então, dando um exemplo da própria Pernod, a Pernod ela tem um portfólio completo, né, globalmente falando, mas a gente não traz todos os produtos, né? Então, com base nesses dados que a gente estuda, entende, olha tendências de mercado também, né? Então, o que que tem de tendência? O que que hoje está funcionando? A gente faz essa curadoria, traz produtos, né? Então, produtos exclusivos. Eu trago 1.000, trago 500, trago 200, deixo só aqui, abro exclusividade, vou levar para pop-up. Então, essa estratégia de personalização, você precisa dos dados, né? E também com os dados, é o que eu falei, você consegue entender momentos de consumo. Então, se a gente, por exemplo, tem um casamento, né? As pessoas gostam de aquele momento do brinde, marcar ali a data, o nome dos noivos. Essa garrafa fica como um momento ali, né? Você guarda a garrafa, não foi só o champanhe que você usou e jogou fora. Só que eu preciso saber quando que é o casamento. Depois do aniversário de 1 ano. Por que não mandar algum presenteável, né? Enfim, então, só com os dados a gente consegue direcionar de forma assertiva e muito personalizada a nossa estratégia. Eu acho que, até complementando, é a linha tênue entre você ser próximo sem ser inconveniente. E aí, para isso, você une o digital com ferramentas adequadas para que você tenha diversas réguas ali para você poder entrar em contato no momento correto, se aproximar, e aí entra a figura novamente aí do concierge, que pode fazer esse contato de uma maneira mais próxima. Ele vira praticamente natural, um amigo, não é uma pessoa ali só te oferecendo alguma coisa. Inclusive, a pessoa às vezes entra em contato só para bater um papo, só para poder entender como é que a pessoa tá, se está precisando de alguma coisa, enfim, ou até para convidar para uma experiência, para algo assim, sem nenhum tipo de interesse comercial, vamos dizer assim, né? É porque uma coisa acaba esbarrando na outra no futuro, né? Porque isso é uma coisa que eu pego da minha profissão, né? Que eu sou jornalista e... acho que eu já comentei. E eu tinha um editor que falava muito isso pra mim. Ele falava, você precisa ter mais contato com... Quando era estagiário, ele falava muito isso pra mim. Você precisa ter mais contato com as fontes e tal. Eu falava, pô, mas eu entro em contato com elas quando eu preciso. Aí ele falou pra mim isso. Que isso fica sempre marcado. Aí ele falou, você não tem que ter contato com ela quando você precisa. Liga, às vezes manda uma... Tipo, que na cabeça dele era muito fácil também, né? Mas pra um estagiário é mais difícil. Mas ele falava, liga pro cara, manda uma mensagem, pergunta como é que ele tá, busca alguma coisa em comum. Porque ali você vai naturalizar uma relação. E aí, no futuro, na hora que ele tiver uma informação, você não vai precisar buscar ele que vai te buscar. Sim. E é meio que isso, né? Vocês têm o concierge, mas o concierge, se eu não me engano, não age como um vendedor, né? Não. Ele não é um promotor, mas não é bem um promotor de vendas, né? Ele promove mais a marca ali e tal, ele trabalha tudo ali, mostra. Pode até oferecer questão de preço, falar alguma coisa, mas não é necessariamente para vender, né? Ele quer vender, ele quer mostrar a experiência, aliás, não quer vender.
Não, a gente nem faz essa venda proativa, né? De forma ativa. Normalmente é de forma receptiva. E o ativo que ele faz é para divulgar produtos novos. Muitas vezes, né, a gente tem semanas aí de promoções, produtos exclusivos, oferecer experiências, mas fazer a venda ativa, não. E aí é isso que a Van falou, é ter essa relação de proximidade, né? De poder indicar, de poder entender o que está acontecendo, porque senão, de fato, fica muito frio, né? E esse público, a gente não pode ter essa relação fria. É uma relação. É fio da navalha, né? Ela é muito pessoal, como a Van falou, mas sem ser invasiva, Invasiva. né? A pessoa Existe não uma quer- nutrição, né? Você tem que Exato. nutrir essa relação de uma forma não comercial somente, né? Então, aí você vai promover, sei lá, uma masterclass para falar a respeito da preparação de coquetéis, com alguém que é o embaixador da marca. Então, tudo isso tem muito valor para esse consumidor. É muito mais do que simplesmente estar comprando um produto, né? E assim, e essa análise de comportamento, vocês levam em consideração também, eu acredito, a regionalização, né? O Brasil é um país enorme, gigantesco, e tem muitas particularidades em cada região. Como que vocês trabalham essa questão da regionalização? Tem alguma estratégia, por exemplo, mais voltada ao Nordeste, vocês trabalham disso de uma forma, o pessoal do Sudeste vocês trabalham de outra, como que é? De uma maneira geral, quando a gente fala do digital, né, e principalmente de um canal fechado, exclusivo, é um pouco mais difícil você conseguir regionalizar, né? Pensando no digital, no e-commerce. O que a gente faz é entender os dados, né? Então a gente usa muito dado do varejo e os nossos próprios dados para entender onde são possíveis novas praças, o que é tendência. Então, hoje, a gente, né, acho que no geral todo mundo imagina que produtos caros, né, é só São Paulo, capital, que consome. E a gente tem visto de forma expressiva o aumento de consumo de bebidas ultra premium, né, no interior, né? Então, como a gente também ficar próximo dessas pessoas, como trazer essas pessoas também para experiências, para lembrar, né? Muitas vezes a gente vai convidar para vir para São Paulo para fazer uma experiência. Outro dado também que a gente tem visto, ainda não de forma expressiva, mas é uma tendência, a gente sair de São Paulo. Então, as capitais do Sudeste também têm crescido bastante. Hoje, dentro de Le Cirque, a gente também tem algumas pessoas chaves, que a gente chama de afiliados, né? E esses afiliados, eles também têm ali o seu público, né? As suas pessoas ali, né? Que acompanham. Então, por exemplo, hoje a gente criou um afiliado em Minas, porque a gente entendeu que o consumo de champanhe ali estava aumentando muito, é uma tendência, né? Então, por que não junto com ela? Porque, né, o Brasil é muito grande, como você falou. Então, a gente tem que entender estratégias para conseguir chegar ali em todo mundo, em todo o Brasil. Tá entendendo que provavelmente essa pessoa, ele é um formador de opinião. Exato. E ele vai ter pessoas ali dentro daquele mundo que ele circula, que provavelmente tem hábitos de consumo muito semelhantes, enfim, seja o consumidor hoje que a Le Cirque procura, né? Então, E a gente tem consumidores também, que são muito... que são sommeliers, que são pessoas que entendem, que fazem coleção, por exemplo, das safras de champanhe. A gente tem champanhes safrados, as próprias edições limitadas, né? Então, a gente também busca estar muito em contato com essas pessoas, as embaixadoras das marcas, né, nosso CRM, Key Account, para também ter essa troca e entender, porque eles moram ali, eles entendem do mercado também. Então, ouvir é muito importante. Essa escuta ativa dos clientes, eu acredito que seja uma estratégia que não só o e-commerce de bebidas premium, que vocês precisam estar realmente muito perto, não, como a gente falou, né? Não invadir, mas ser bem próximo para ouvir, mas eu acredito que seja uma prática, essa escuta seja uma prática importante para todo mundo que trabalha Sim. com varejo em geral, né? Não só o e-commerce, na verdade, porque se você não ouve a dor do seu consumidor, você
não vai oferecer o que ele quer, não vai crescer, enfim, tem toda essa questão. Vem da tendência do mercado como um todo, do Brasil, né? De novo, é o que eu falei, a gente não traz todos os produtos. Então, pensando em regiões, a gente pode ofertar um uísque que é um pouco mais leve, né? Que ele combina com o calor, com drinks. Então, essa curadoria com os dados e olhando, principalmente o Brasil, o que a gente traz. E falando assim, você como falou a palavra tendência, né? Falando em tendência para esse mercado de bebidas premium, existe algo que você, que a Pernod Ricard, na verdade, né? E você também, né? Como especialista, já tem mapeado de tendência para, sei lá, para esse ano, para o ano que vem, para os próximos anos em questão de bebidas premium e essas vendas digitais nesse meio? E também da parte da Vânia, se tem alguma coisa em questão de solução digital, algo que vocês estão também norteando, entendendo melhor para continuar atendendo bem esse mercado especificamente. Aí pode a Vânia, se quiser começar, e depois Pode ser. a gente parte para... Eu acredito que uma tendência, principalmente para esse segmento desse cliente mais premium, é você tentar promover, de certa forma, experiências mais imersivas, tá? Então, de repente, puxa, vamos criar uma forma que ele possa ter acesso a toda a história, ou ele fazer uma viagem dentro da loja, onde ele vai conhecer de forma virtual a destilaria, enfim, experiências imersivas, personalização, que eu acho que muito disso passa até por IA. Você ter ferramentas hoje que identifiquem esses pontos e possam promover cada vez mais você chegar com a mensagem correta para cada público, né? E eu acho que sustentabilidade também é um tema que está bem alta aí, que as pessoas levam em consideração. Elas estão preocupadas com os processos, elas estão preocupadas com essa situação e análise dos valores da empresa, se aquilo vai de encontro com o que você pensa, enfim, eu acho que são as principais tendências aí que a gente identifica. Aí, falando como profissional, num geral, né, como a gente falou bastante, o cliente se sentir parte de uma comunidade exclusiva, então cada vez mais, né, essa personalização, seja de entender o que o cliente quer, seja do próprio produto, né, então de que forma que eu posso agregar valor para que aquilo se torne um momento importante para ele, né, então a personalização, o omnichannel, que traz essa possibilidade de você, num curto período ali, num evento, uma pop-up, ele está em contato com a marca e fomentar o digital, né? O consumo consciente, né? Isso hoje a gente vê de uma maneira geral que o consumo de bebidas caiu, né? Porque as pessoas, elas, né? Tem muito a ver com questão geracional. Exato, né? Então, tem a geração fitness, saudável, e isso é um ponto que a Pernod, de uma maneira geral, se preocupa muito com o consumo consciente, né? Então, a gente tem iniciativas, por exemplo, Drink More Water, então, também como você incentivar o cliente consumir, né? O consumidor consumir de forma responsável, né? Então, quando o consumidor ele vê esse valor na empresa, ele também muda a visão, né? Então, a questão do consumo consciente, omnichannel, exclusividade. E eu acho que, no geral, é isso, assim. São esses 3 pontos que eu entendo como tendência e que cada vez mais a gente precisa ir se adaptando para trazer essa riqueza, essa sensação, como você falou no começo, do digital para o cliente. E pensando nessa troca de safra entre gerações, né? Agora a gente tem a geração Alpha, a geração Z agora, em tese, ela tá ganhando mais poder de compra, assim, tá começando de fato a trabalhar, a ganhar dinheiro. A geração Alpha ainda depende dos pais, enfim, né? Ele tem essa barreira monetária, mas daqui a pouco vai ser ao contrário, né? A geração Alpha que também vai estar consumindo, vai estar comprando do próprio dinheiro. Então, e se é uma tendência para a geração Z, talvez isso se mantenha, principalmente essa questão do consumo consciente, esse consumo esse menos álcool. A gente fez uma entrevista no portal do E-Commerce Brasil com a Heineken, e uma das respostas, uma pergunta voltada para essa questão de geracional, e foi muito isso, foi muito voltado para a gente tem uma linha, a gente trabalha linhas de produtos X ou Y
de acordo com as gerações. Hoje o que a gente vê é que as gerações mais novas, as pessoas mais novas, os mais jovens, eles estão buscando produtos com menos álcool. Então, por isso que eles também inflaram, por exemplo, a produção de bebidas zero, álcool zero. Então, tem muito isso. Acho que é uma tendência, já é uma tendência, mas já é uma coisa palpável, né? Já dá pra gente sentir as marcas guinando pra esse lado. Sim. Não sei se é... Não tem um número exato aqui para te dar, mas a gente opera outros segmentos de bebidas, além da Pernod, tá? Né? Em outros segmentos, aí você vai ter vinhos, enfim, outras bebidas, e você percebe o aumento do consumo de produtos zero álcool. Bastante, realmente está bem latente isso. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão geracional, valores, né? Sustentabilidade, consumo responsável, enfim. E é bom. E é bom que equilibra, né? Pelo menos, né? O pessoal tá bebendo álcool, mas tá bebendo água também, né? É bom. Sim. Importante. Gente, é importante. Gente, agora partindo aqui mais pro final, a gente tem um quadro aqui que a gente usa, que a gente aplica com os convidados. O nome dele é Deu Ruim. Mas é um deu ruim meio que deu bom. A gente pergunta isso principalmente para as marcas que os mantenedores trazem, mas também, obviamente, todos podem contribuir com isso. A gente pergunta sobre alguma situação do dia a dia, alguma estratégia que vocês aplicaram que, por algum motivo, naquele momento deu errado, mas daquilo vocês tiraram algum aprendizado e aplicaram aquilo em outra coisa, ou viram que não era o momento. Vocês têm algum caso desse para contar, algo do dia a dia que nem, como, por exemplo, você falou da questão de vocês entenderam que em Minas Gerais vocês podiam aplicar a estratégia de afiliados. Teve algo que vocês viram, acharam, interpretaram de alguma forma, tentaram aplicar aquilo, não deu muito certo, mas serviu de aprendizado para alguma coisa? Nossa, mas essa... Deu ruim aqui na memória agora. Acho que não num caso em específico, mas muito... Mas é o dia a dia. Muito de não tomar decisões baseado em dados, né? Então, no geral, você Não fazer isso, no caso. não fazer isso. Quando a gente não faz isso, dá ruim. Dá ruim, porque você acaba mirando para todos os lados e você não consegue, né? Como é que fala? Não tem assertividade, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E quando a gente fala de sustentabilidade, que você tem que ter, né? Fazer mais com menos, né? Isso é ruim. Então, ao longo do tempo, como profissional e empresa também, a gente entender que quando você fala de um CRM, por exemplo, eu não posso sair atirando para tudo quanto é lado, né? Eu tenho que ter uma análise de dados. Então, não fazer análise de dados e entender o seu cliente normalmente dá ruim. Acho que falta de planejamento também geralmente dá ruim, né? Então, é necessário, principalmente para gente que tem um trabalho muito operacional, ali de fazer as operações darem certo, a falta de planejamento eu acho que é algo crucial para que... o planejamento é crucial para que você consiga executar da melhor forma e colher os resultados que busca. Tá ótimo. Só fazendo um adendo, agora pensando em operação e marca, a falta de comunicação, né? Então, isso que a Van falou do planejamento. Então, por exemplo, se eu faço um planejamento de uma grande promoção, uma grande campanha, e não aviso o meu parceiro, né? Essa falta de comunicação vai dar ruim, porque eles não estão preparados, né, no estoque, né, com pessoas, né, logística, e aí eu estourei de vender, só que não dá para entregar. Então, assim, essa falta de comunicação, isso falando do full commerce, né, eu venho aí também do full commerce, já estive deste lado, essa falta de comunicação entre marca e parceiro, operador, dá muito ruim, muito ruim. Isso não foi com a Pernod. Não foi. Deixar claro. Não foi. No geral. Já aconteceu com a gente, como a gente opera marcas de diversos segmentos. Sim. De um Mas eles acontecem também, né? Não é o fim do mundo, né? É bom que aprende. Isso, não, com certeza, porque, assim,
a gente talvez não vá conseguir atender da forma que a marca merece, que o consumidor merece, e a marca também não vai ter o resultado que ela esperava. Então, por exemplo, já aconteceu de uma marca fazer uma ativação, às vezes com um influencer que vai ter ali milhares de visualizações e aquilo vai reverter numa venda gigante, só que assim, ela avisou para quem? Não avisou para ninguém. Aí, de repente, você acorda no outro dia com o teu armazém com, sei lá, milhares de pedidos e assim, se eu não me planejar, eu não tenho de onde tirar pessoas para poder executar aquele plano. Então, assim, isso é importante. Já aconteceu com a gente aí no passado com uma outra marca e a marca aprendeu da pior forma, né? Porque você imagina, isso depois vai se traduzir o quê? Em pessoas reclamando. Exatamente, né? Então, é ruim pra gente como parceiro, mas pra marca é muito pior, né? Sim. Então. É bom que ficou aprendizado, né? Muito. E a ideia desse quadro é isso, assim, eu pergunto até meio, às vezes, de surpresa pra pessoa pensar mesmo, pra ter uma espontaneidade nesse sentido e a gente ter como eu falei, não precisa ser um caso raro, um caso real, na verdade, mas é bom ter esse exemplo de que no dia a dia, se você não usar dados, se você não pensar, enfim, não pensar de forma planejada, as coisas pode dar bem ruim. E eu queria agradecer vocês, obrigado pela presença, fico muito feliz que vocês toparam participar, a Jamile e a Vânia, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa agora, no recado final, agradecer. Só de fato realmente agradecer, espero a gente poder fazer sobre outros temas, acho que é bem relevante e importante, porque eu acho que de certa forma você traz insights, às vezes alguém que está começando num negócio e quer ter uma dica a respeito de uma estratégia que eu acho que ela pode aplicar ali no negócio dela, então eu acho que isso é muito rico para o mercado, né, como fomento aí do e-commerce, então a gente só agradece e espero que a gente tenha a oportunidade de discutir outros temas também. Da minha parte também, agradecer a oportunidade, né, primeiro a Social, né, pelo convite, vocês também, é um assunto muito rico, falar de bebidas premium no geral, e também, como a Van falou, né, ter a oportunidade de falar de outros assuntos. Eu particularmente gosto muito da operação de full commerce, ela é complexa, no final das contas as pessoas acham, né, que é só colocar o pedido e entregou na minha casa, né, e cada vez mais que a gente fomenta isso e faz essa troca, o mercado cresce, enfim, é enriquecedor para todo mundo e importante. Então, Tá bom, muito obrigada. Vocês gostaram. E a você também agradeço, nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação. Esse foi o Entre Amigos.